Imagine por um instante que, sem perceber, você está colocando no mesmo prato dois alimentos aparentemente inofensivos, até comuns no dia a dia. O aroma é familiar, o sabor é agradável, e você acredita estar cuidando da sua saúde. Mas o que se esconde por trás dessa mistura pode ser devastador para a vitalidade de um homem acima dos 60 anos. Eu sei que pode parecer exagero, mas escute com atenção. Essa combinação específica, feita sem consciência, pode comprometer sua circulação, desregular seus hormônios e, pouco a pouco, roubar aquele desejo íntimo que representa não apenas virilidade, mas a essência de sua autoconfiança e energia masculina. Sou médica urologista há mais de 20 anos, dedicada a entender as mudanças do corpo masculino na terceira idade, e o que vou lhe revelar hoje não é apenas fruto da teoria. É fruto de anos ouvindo histórias reais de pacientes que chegavam ao consultório com uma mesma queixa repetida em vozes diferentes. Doutora, não sei o que aconteceu. Eu era ativo, cheio de energia, mas de repente parece que meu desejo desapareceu. Agora pense comigo. Quantos homens você conhece que, depois dos 60, parecem ter perdido o brilho nos olhos, a vitalidade no corpo, a vontade de se aproximar da parceira? Muitos acreditam que isso é apenas idade, uma consequência inevitável do tempo. Mas e se eu lhe disser que, em vários desses casos, o verdadeiro vilão estava na mesa de jantar, disfarçado em escolhas aparentemente saudáveis? É importante que você entenda. Não estou aqui para assustá-lo, mas sim para abrir seus olhos. Há combinações de alimentos que agem silenciosamente, interferindo na produção de testosterona, prejudicando o fluxo sanguíneo e acelerando processos inflamatórios no organismo. Isso não acontece da noite para o dia. É como uma erosão lenta, quase invisível, mas que, quando percebida, já corroeu a estrutura que sustenta sua vida íntima. Feche os olhos por um instante e imagine você sentado à mesa, partilhando uma refeição simples com sua família. Talvez arroz, feijão, uma carne e uma salada. Tudo parece normal, até saudável. Mas lá dentro, no seu corpo, os nutrientes que deveriam trabalhar a seu favor começam a entrar em conflito, criando uma espécie de curto-circuito metabólico. E esse choque interno vai deixando seu corpo menos responsivo, menos cheio de energia, menos capaz de reagir ao desejo. Homens de mais de 60 anos, como você, já enfrentam naturalmente a queda fisiológica da testosterona, a diminuição da circulação sanguínea e o desafio do envelhecimento celular. Agora imagine potencializar tudo isso com um simples erro alimentar repetido todos os dias. É como abastecer um carro antigo com combustível adulterado. Ele pode até andar por um tempo, mas pouco a pouco começa a falhar, engasgar e perder força. E a verdade é que ninguém fala sobre isso. Você não vai ver campanhas na televisão alertando sobre essas combinações, nem cartazes no supermercado dizendo: cuidado, isso pode sabotar seu desejo. Pelo contrário, muitos alimentos que parecem inofensivos são vendidos como saudáveis, quando na verdade escondem armadilhas que afetam diretamente a saúde masculina. Eu quero que você entenda a gravidade. Não estamos falando apenas de apetite sexual. Estamos falando de energia para acordar pela manhã, disposição para caminhar, força para realizar pequenas tarefas do dia a dia, motivação para continuar se sentindo vivo e presente. Quando o desejo desaparece, ele arrasta junto a autoestima, o ânimo e até mesmo os relacionamentos. Eu já vi homens brilhantes, líderes, pais de família, empresários, aposentados ativos, que de repente se viam sem forças, inseguros diante da parceira e até deprimidos. Muitos acreditavam que era o fim natural da linha. Mas quando começamos a investigar mais a fundo, descobrimos que, muitas vezes, a raiz do problema estava em escolhas tão simples quanto o que colocar no prato pela manhã ou à noite. É por isso que eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vou revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua alimentação. Você vai descobrir quais são esses alimentos, por que eles não podem ser combinados e como essa mistura está ligada diretamente à sua energia vital. Mas antes de entrar nos detalhes, quero que você guarde esta frase. O que você come pode ser o seu maior remédio ou o seu pior veneno. Para um homem acima dos 60 anos, isso se torna ainda mais verdadeiro. Agora, deixe-me lhe fazer uma pergunta direta. Você se sente tão vital, tão cheio de desejo e energia quanto se sentia aos 40 anos? Se a resposta for não, talvez o que vou revelar a seguir seja a peça que faltava no quebra-cabeça da sua saúde.
Se você ficou intrigado com o que eu acabei de revelar, prepare-se, porque agora eu vou lhe mostrar exatamente por que esse vídeo pode se tornar um divisor de águas na sua vida. O que vou compartilhar não é apenas mais uma dica de saúde genérica. É um alerta específico, direcionado para homens que já passaram dos 60 e que desejam não apenas preservar, mas recuperar algo que acreditavam estar perdido: o vigor, o desejo e a confiança masculina. Neste vídeo, eu vou abrir um segredo que quase nunca é discutido com clareza. Vou revelar a combinação de dois alimentos que, quando ingeridos juntos, podem criar um verdadeiro bloqueio no seu corpo, minando silenciosamente sua energia íntima e acelerando a perda da vitalidade. Mas, além disso, eu não vou apenas apontar o problema. Vou lhe mostrar por que isso acontece, como isso afeta diretamente os seus hormônios e, principalmente, como você pode reverter esse cenário com escolhas simples, inteligentes e completamente ao seu alcance. E aqui está a promessa que faço a você. Ao assistir este vídeo até o final, você não apenas saberá quais alimentos devem ser evitados em conjunto, como também terá em mãos estratégias práticas para resgatar sua energia natural, aumentar sua disposição e proteger sua masculinidade. Eu sei que, quando falamos em desejo e vitalidade, muitos homens da sua idade já carregam consigo um peso emocional. É comum ouvir frases como "isso é coisa da idade, não tem mais jeito", ou até mesmo "já vivi o que tinha de viver, agora é só aceitar o cansaço e a falta de vontade". Mas quero que você saiba que essa é uma mentira que rouba a alegria de muitos homens. O corpo masculino, mesmo após os 60, possui uma capacidade impressionante de resposta. Ele pode sim se revitalizar, pode sim responder de forma positiva a novos hábitos, e pode sim recuperar aquela energia que você pensava estar adormecida. E eu digo isso porque vi acontecer inúmeras vezes em meu consultório. Homens que chegaram cabisbaixos, acreditando estar condenados a uma vida sem vigor, e que, após pequenos ajustes orientados com consciência, voltaram a sorrir, voltaram a caminhar com mais força, voltaram a olhar para suas parceiras com brilho nos olhos. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir por que a interação de determinados nutrientes pode ser tão perigosa para o corpo masculino. Como um simples detalhe no prato pode influenciar diretamente a produção de testosterona. Quais são as consequências silenciosas dessa mistura na circulação sanguínea e no desejo? E mais importante, como transformar sua alimentação em uma aliada poderosa para prolongar sua virilidade. Mas quero deixar claro, o segredo maior, a revelação completa sobre quais alimentos nunca devem ser combinados, será entregue apenas no final do vídeo. Não por mistério barato, mas porque é essencial que você compreenda cada etapa desse processo antes de chegar ao nome desses vilões. Sem esse entendimento, você poderia até descobrir quais são, mas não teria consciência da gravidade e da lógica por trás do alerta. Eu quero que você entenda profundamente, para nunca mais cair nessa armadilha. E não se trata apenas de desejo, trata-se de qualidade de vida. Porque quando o desejo desaparece, ele leva junto a autoestima, a motivação, o prazer de viver. É um efeito dominó que afeta a sua saúde mental, emocional e até física. Já atendi pacientes que, após perderem o vigor íntimo, começaram a desenvolver depressão, problemas de sono e até dores crônicas. Tudo porque o corpo, sem essa energia vital, entra em desequilíbrio. Agora imagine o contrário. Você, após os 60, sentindo-se mais disposto, com circulação mais ativa, hormônios mais equilibrados, corpo mais leve. Imagine acordar pela manhã e perceber que ainda existe fogo dentro de você, que o tempo não roubou sua essência, apenas exige que você cuide dela com mais atenção. Isso não é fantasia. Isso é possível. E neste vídeo você vai entender como. Eu sei que muitos homens preferem não falar sobre esse assunto, por vergonha ou medo de parecerem frágeis. Mas a coragem está justamente em buscar conhecimento, em se permitir ouvir, em se abrir para mudanças. E eu prometo, tudo o que vou revelar aqui será explicado com clareza, de forma simples, direta, como se estivéssemos conversando em meu consultório, olho no olho, em um ambiente seguro. Portanto, mantenha-se comigo. Cada minuto deste vídeo é um passo para recuperar algo que você pode até achar distante, mas que ainda vive dentro de você. No final, vou revelar não apenas a mistura de alimentos que deve ser evitada a todo custo, mas também um caminho alternativo, escolhas alimentares que podem se tornar suas maiores aliadas na busca por vitalidade. E aqui vai um último aviso.
Se você decidir parar este vídeo no meio, pode acabar continuando a cometer os mesmos erros sem sequer perceber. Mas se ficar até o final, prometo que terá em suas mãos um conhecimento capaz de mudar sua relação com a alimentação e, consequentemente, com sua masculinidade. Antes de avançarmos para o coração deste conteúdo, quero abrir um espaço para falar diretamente com você, homem que já passou dos 60 anos. Sei que muitas vezes você sente como se o mundo tivesse virado as costas para as suas necessidades. A juventude é celebrada em todos os lugares, na televisão, nas propagandas, nas academias, até mesmo nos restaurantes com suas dietas da moda. Mas e quanto a você, que já trilhou uma longa jornada, que construiu família, carreira, histórias? É como se a sociedade dissesse: agora aceite as limitações, porque o seu tempo já passou. Eu entendo como isso dói. E é justamente por isso que escolhi me especializar em urologia e, dentro dela, focar na saúde masculina da terceira idade. Porque eu sei que o corpo não deixa de ser corpo apenas porque envelhece. O coração continua batendo, o sangue continua circulando, os hormônios continuam sendo produzidos, ainda que em menor quantidade. E o desejo, essa chama que habita dentro de todo homem, não desaparece apenas por causa da idade. Ele pode estar adormecido, abafado por maus hábitos, por doenças silenciosas ou por escolhas erradas na alimentação. Mas ele ainda está aí. Ao longo de mais de 2 décadas de experiência, já atendi centenas de homens que chegavam ao meu consultório carregando a mesma angústia. Homens que um dia foram fortes, ativos, cheios de energia, mas que agora se viam diante de um espelho que parecia refletir uma versão enfraquecida de si mesmos. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Porque quando o desejo diminui, não é apenas o corpo que sofre. É a mente, é a autoestima, é a sensação de ser menos homem. Quero que você saiba. Você não está sozinho. O que você sente, muitos outros homens sentem também. E mais, existe explicação para isso. Existe causa. E quando existe causa, existe caminho para a mudança. Lembro-me de um paciente fictício, a quem chamarei de Roberto, de 67 anos. Ele chegou ao consultório cabisbaixo, evitando até o contato visual. Quando finalmente se abriu, disse: "Doutora, eu sinto vergonha. Não consigo mais me aproximar da minha esposa como antes. Não é falta de amor, mas falta de desejo. É como se meu corpo não respondesse mais." Durante nossa conversa, percebi que Roberto carregava uma alimentação aparentemente saudável: frutas no café da manhã, saladas no almoço, algumas proteínas. Mas quando analisamos em detalhes, encontramos a combinação de 2 alimentos que estavam minando sua vitalidade dia após dia. E a história de Roberto não é única. João, 72 anos, acreditava que a solução estava em suplementos caros e medicamentos de farmácia. Mas, na verdade, sua rotina alimentar escondia o mesmo erro que afetava diretamente sua circulação e seus níveis hormonais. Depois que ajustamos pequenos detalhes, em menos de 3 meses ele voltou ao consultório sorridente, dizendo: "Doutora, voltei a sentir vontade de viver, e minha esposa percebeu a diferença antes mesmo de mim." Esses exemplos não são contos para enfeitar a narrativa. Eles refletem um padrão que se repete com frequência alarmante. E é por isso que hoje estou aqui, não apenas como médica, mas como alguém que acredita no potencial de cada homem, independentemente da idade, de resgatar sua energia e sua autoconfiança. E sabe o que mais me chama a atenção? É que muitos homens acreditam que esse problema é unicamente deles. Sentem-se isolados, como se fossem os únicos a enfrentar esse silêncio dentro de casa, esse vazio no corpo. Mas eu quero reforçar. Nós, homens acima dos 60 anos, enfrentamos juntos um mesmo desafio. E se enfrentamos juntos, também podemos buscar juntos as soluções. O corpo humano não é uma máquina que simplesmente para de funcionar quando atinge certa idade. Ele é mais parecido com um instrumento musical, precisa ser afinado constantemente. Se você negligencia a afinação, o som perde o brilho, perde a potência. Mas, com ajustes certos, ele pode voltar a produzir uma melodia linda, vibrante e cheia de vida. Eu digo isso com a autoridade de quem estudou por anos, mas também com a compaixão de quem escutou histórias que iam além da medicina. Histórias de casamentos em crise porque a intimidade deixou de existir. Histórias de homens que perderam a vontade de sair de casa, de socializar, porque não se sentiam mais confiantes. Histórias de avós que deixaram de brincar com os netos porque o cansaço parecia maior do que a alegria.
Tudo isso conectado, muitas vezes, a algo tão simples quanto uma escolha alimentar repetida dia após dia. E aqui está o ponto crucial. Quando você me ouve falar sobre nunca misturar dois alimentos específicos, não é apenas uma questão de nutrição. É uma questão de vida. É sobre devolver a você o poder de olhar para si mesmo com orgulho, de sentir novamente aquela energia que parecia perdida. É sobre resgatar sua identidade, sua virilidade e sua confiança. Eu quero que você sinta a segurança de que não está ouvindo qualquer pessoa, mas uma médica que dedicou sua vida a estudar, compreender e ajudar homens como você. E quero que você perceba que eu estou do seu lado, não como uma autoridade distante, mas como alguém que acredita na sua capacidade de mudança. Porque se existe algo que aprendi nesses anos todos de prática clínica, é que, quando o homem decide cuidar de si, ele pode transformar completamente sua realidade, independentemente da idade. Então, se você está aqui me ouvindo, saiba que já deu o primeiro passo. Você demonstrou interesse, demonstrou coragem, demonstrou que ainda existe dentro de você a vontade de viver com intensidade. E eu estarei ao seu lado nesta jornada, guiando cada passo, explicando cada detalhe, até que você se sinta novamente dono da sua própria energia. Quando um homem chega aos 60 anos, seu corpo já percorreu uma longa estrada. Essa estrada é marcada por vitórias, experiências, aprendizados, mas também por mudanças biológicas inevitáveis. O metabolismo desacelera, os níveis hormonais oscilam, a massa muscular diminui e a circulação não tem mais a mesma força de antes. Mas o que poucos homens percebem é como esses fatores se conectam diretamente à vitalidade, ao desejo e à energia íntima. Permita-me explicar de forma clara, como costumo fazer em meu consultório. A testosterona, o principal hormônio masculino, é como a chama que mantém viva a energia de um homem. Ela influencia não apenas o desejo sexual, mas também a disposição física, a força muscular, a clareza mental e até o humor. Após os 30 anos, essa chama já começa a diminuir lentamente, em média 1% ao ano. Isso significa que, ao chegar aos 60, muitos homens já perderam cerca de 1/3 da produção hormonal natural que tinham na juventude. E o que isso provoca? Um corpo mais lento, uma mente mais cansada e um desejo que parece cada vez mais distante. Agora, acrescente a isso escolhas alimentares equivocadas, feitas dia após dia, que aceleram ainda mais esse processo. É como jogar areia em uma engrenagem que já está enferrujando. Ela trava mais rápido, falha mais cedo e compromete todo o funcionamento. Mas não é apenas a testosterona que sofre com essas escolhas. A circulação sanguínea, que é vital para manter a ereção firme e saudável, também é prejudicada. Após os 60, as artérias tendem a ficar mais rígidas e menos elásticas. O sangue encontra mais resistência para fluir, e qualquer hábito que aumente inflamações internas ou eleve o acúmulo de placas de gordura se torna um obstáculo ainda maior. Sem uma boa circulação, não há desejo que se sustente, porque o corpo simplesmente não responde como deveria. Aqui entra a armadilha da alimentação. Existem nutrientes que, isoladamente, podem até ser benéficos, mas que, quando combinados, criam uma reação contrária, quase como uma guerra interna no organismo. Essa guerra provoca desequilíbrios hormonais, aumenta a inflamação e sabota o fluxo sanguíneo. O resultado? Você se sente mais cansado, menos interessado em intimidade e com uma vitalidade cada vez menor. Eu sei que muitos homens preferem acreditar que é assim mesmo, que é apenas a idade chegando. Mas ignorar esse problema é abrir as portas para consequências ainda mais sérias. Não estamos falando apenas de queda no desejo. Estamos falando de riscos reais, como pressão alta, diabetes, doenças cardiovasculares e até depressão. Porque quando o corpo perde o equilíbrio, ele começa a sinalizar de várias formas. E o desaparecimento do desejo é apenas o primeiro alarme. Imagine seu corpo como uma casa. Aos 30 anos, a estrutura é firme. As paredes são novas, os encanamentos funcionam perfeitamente. Mas com o tempo, começam a aparecer rachaduras, pequenos vazamentos, a pintura desbota. Se você não faz manutenção, os problemas se acumulam, e quando percebe, a casa está prestes a desmoronar. O mesmo acontece com o corpo. Aos 60, ele exige cuidados redobrados. E quando você mistura os alimentos errados, é como se colocasse ainda mais peso em cima de uma estrutura já fragilizada. Em meu consultório, já vi homens que perderam completamente a confiança em si mesmos por ignorarem esses sinais. Chegam dizendo: "Doutora, acho que meu tempo acabou."
Mas quando investigamos, descobrimos que não era apenas a idade. Eram escolhas diárias que, ao longo de anos, foram corroendo sua energia de dentro para fora. E aqui está o ponto mais doloroso. O problema não afeta apenas o homem. Ele afeta também sua companheira, sua família, sua vida social. Porque a perda de desejo não é apenas física. Ela gera insegurança, afasta relacionamentos, cria barreiras emocionais. Muitas esposas chegam a acreditar que já não são mais desejadas, quando, na verdade, o corpo do parceiro está apenas pedindo socorro. Você percebe a gravidade? O desaparecimento do desejo não é um detalhe irrelevante. É um sintoma, um reflexo de que algo muito maior está acontecendo dentro do seu corpo. E se você não olha para isso agora, pode estar deixando que esse processo avance até um ponto em que as consequências sejam irreversíveis. Mas aqui está a boa notícia. Ainda há tempo. O corpo, mesmo após os 60, possui uma incrível capacidade de recuperação. Com os ajustes certos, é possível reacender a chama da vitalidade, melhorar a circulação, equilibrar os hormônios e recuperar o desejo. Não é sobre voltar no tempo, mas sobre aproveitar o tempo presente com força, energia e alegria. E é exatamente isso que quero mostrar a você neste vídeo. Quero revelar não apenas a mistura de alimentos que está sabotando sua vitalidade, mas também o que fazer para recuperar o controle sobre o seu corpo. Porque eu acredito que envelhecer não deve ser sinônimo de perder. Envelhecer deve ser sinônimo de sabedoria, de escolhas melhores, de qualidade de vida. Por isso, quando digo que nunca se deve misturar dois alimentos específicos, não é apenas um conselho de nutricionista. É um alerta médico, baseado em anos de experiência e em evidências do que acontece com homens como você. É um chamado para que você desperte, olhe para si mesmo e decida que ainda há muito o que viver. Agora que você já compreendeu a gravidade do que está em jogo, chegou o momento de mergulharmos mais fundo e entender, de maneira clara, como certas escolhas alimentares podem estar drenando sua vitalidade em silêncio. Quero que você me acompanhe como se estivéssemos lado a lado, numa consulta calma, mas profundamente reveladora, em que cada detalhe da sua rotina é analisado para trazer de volta aquilo que você sente ter perdido. Em primeiro lugar, precisamos falar da forma como o corpo masculino lida com os nutrientes após os 60 anos. Na juventude, o metabolismo trabalha em ritmo acelerado, quebrando proteínas, gorduras e carboidratos com agilidade. O corpo perdoa excessos, recupera-se de abusos, absorve melhor cada vitamina. Mas depois dos 60, o ritmo muda. O organismo se torna mais seletivo, mais lento. E aquilo que antes era apenas um deslize alimentar passageiro, passa a se transformar em uma sobrecarga difícil de eliminar. É justamente nesse cenário que misturar dois alimentos errados pode ser fatal para o seu desejo. Vou lhe dar um exemplo prático, sem ainda revelar os nomes exatos da combinação proibida. Imagine que você escolhe um alimento que aumenta o açúcar no sangue de forma muito rápida. Ele dá energia imediata, mas ao mesmo tempo provoca um pico de insulina. Agora, some a isso outro alimento rico em gorduras saturadas que exige do fígado e da circulação um esforço ainda maior para ser metabolizado. O que acontece dentro do seu corpo é uma espécie de tempestade. O açúcar elevado danifica as artérias, a gordura se acumula nas paredes dos vasos e o sangue encontra ainda mais dificuldade para fluir. O resultado, a médio e longo prazo, é uma queda drástica na sua vitalidade, no seu vigor íntimo, na sua disposição para viver. E aqui está a primeira grande revelação. Não se trata apenas do alimento isolado, mas da interação entre eles. Muitos homens acreditam que, por consumirem esses itens separadamente, não há problema. Mas quando eles se encontram no mesmo prato, na mesma refeição, o efeito negativo se multiplica. É como acender um fósforo em um campo seco. Sozinho, um fósforo apaga rápido, mas em contato com a palha, ele provoca incêndio. Outro ponto fundamental que precisa ser compreendido é a relação entre inflamação silenciosa e desejo masculino. A maioria dos homens que chega ao consultório não faz ideia de que seu corpo está inflamado. Não falo daquela inflamação óbvia, de dor, febre ou inchaço, mas sim da inflamação crônica de baixo grau. É um estado em que o organismo está constantemente em alerta, como se estivesse lutando contra uma ameaça invisível. Essa condição, causada em grande parte por escolhas alimentares inadequadas, sabota diretamente a circulação sanguínea e a produção hormonal. E adivinhe? A mistura de determinados alimentos é um dos maiores gatilhos para esse processo silencioso.
Pense em um homem fictício chamado Antônio, de 70 anos, que me procurou certo dia dizendo que já não sentia a mesma força de antes. Ele caminhava menos, sentia sono durante o dia e, principalmente, havia perdido o interesse pela intimidade. Quando investigamos sua rotina, percebi que ele acreditava estar se alimentando bem. Mas, sem perceber, fazia todos os dias a combinação de 2 alimentos que aumentavam seu nível inflamatório ao máximo. Ajustamos sua dieta, cortamos a mistura perigosa e introduzimos substituições inteligentes. Em poucas semanas, Antônio voltou dizendo: "Doutora, parece que meu corpo acordou de um sono profundo." Esse despertar não veio de milagres ou medicamentos, mas de uma simples mudança de consciência. Outro equívoco comum que preciso desmistificar é a ideia de que basta tomar suplementos ou remédios para compensar esses erros. Muitos homens acreditam que cápsulas de vitaminas, hormônios artificiais ou medicamentos para a ereção podem corrigir o problema. Mas o corpo não funciona assim. Se a base está comprometida, se sua alimentação continua sabotando sua vitalidade, nenhum remédio será suficiente para sustentá-la. É como tentar consertar um telhado furado, colocando baldes dentro da casa. Você até segura a água por um tempo, mas o problema continua e a estrutura vai ceder. Por isso, quando falamos da importância de não misturar 2 alimentos específicos, estamos falando da base. Corrigir essa escolha é como reforçar os alicerces da casa, garantindo que ela continue firme para sustentar o resto. E aqui está um ponto que muitos ignoram. A vitalidade masculina não é apenas sobre intimidade. Ela influencia sua confiança, sua postura diante da vida, sua energia para caminhar, brincar com os netos, viajar, se apaixonar de novo pela vida. O desejo não é apenas físico, ele é também mental e emocional. Quando o corpo está em equilíbrio, a mente acompanha. Quando o corpo está sabotado, a mente mergulha junto no cansaço, na desmotivação, na tristeza. Eu quero que você entenda que este vídeo é um convite à consciência. Não é sobre restringir sua vida, mas sobre resgatá-la. Não é sobre abrir mão de prazeres, mas sobre recuperar prazeres maiores, mais profundos, mais duradouros. Porque nenhum sabor passageiro no prato vale a perda da sua vitalidade, da sua energia e da sua confiança como homem. E o que vou revelar em seguida será ainda mais decisivo. Até agora, abrimos as portas para entender como o corpo reage, mostramos exemplos, desmistificamos crenças. Mas na próxima parte, vou finalmente trazer a revelação completa, o segredo que prendi até aqui. Os 2 alimentos que você jamais deve misturar, se não quiser ver sua vitalidade desaparecer lentamente. Chegamos ao momento que você aguardava desde o início deste vídeo. Eu segurei essa revelação até aqui porque queria que você entendesse não apenas o quê, mas principalmente o porquê. Queria que você tivesse consciência de como cada escolha alimentar repercute no seu corpo, para que essa revelação não fosse apenas uma informação solta, mas uma mudança de mentalidade capaz de transformar a sua vida. Então, agora eu digo claramente, os 2 alimentos que você nunca deve misturar, se deseja preservar sua vitalidade, são alimentos ricos em açúcar refinado e alimentos gordurosos de origem animal altamente processados, como embutidos e carnes industrializadas. Pense em algo simples, mas muito comum. Refrigerante ou suco artificial acompanhado de um pedaço de carne gordurosa e processada, como linguiça, salsicha ou bacon em excesso. Separados, esses alimentos já representam desafios ao organismo, mas quando consumidos juntos, eles criam um ambiente interno devastador para a circulação, para os hormônios e para o desejo. O açúcar provoca picos de insulina, danificando artérias e inflamando o corpo. A gordura saturada dos alimentos processados, por sua vez, aumenta a formação de placas e sabota o fluxo sanguíneo. Quando essas 2 forças se encontram, o resultado é uma tempestade perfeita que bloqueia a produção de testosterona, reduz a resposta vascular e rouba pouco a pouco a vitalidade masculina. Eu sei que pode parecer exagero, mas quero que você visualize comigo o que acontece. Imagine seu sangue como um rio, fluindo livremente, levando nutrientes e oxigênio para cada parte do corpo, inclusive para os tecidos responsáveis pela ereção. Agora jogue nesse rio um excesso de açúcar. Ele gruda nas margens, machuca as paredes, deixa o rio turbulento. Ao mesmo tempo, despeje gordura espessa e pesada. Ela se acumula, forma barreiras, estreita o leito. O que antes era um fluxo cheio de vida se transforma em um rio lento, pesado, incapaz de chegar ao seu destino.
Essa é a imagem real do que acontece dentro de você quando mistura esses dois alimentos. E não é apenas a sua vida íntima que sofre. É o coração, que precisa bombear com mais esforço. São os rins, que lutam contra o excesso de toxinas. É o fígado, que se sobrecarrega para tentar metabolizar tudo isso. É a sua mente, que se sente mais lenta, mais cansada, mais desmotivada. Porque o corpo não funciona em partes isoladas. Quando o desejo desaparece, ele é apenas o mensageiro de que algo muito maior está fora de equilíbrio. Mas aqui está a boa notícia. Você tem escolha. Você pode decidir, a partir de hoje, nunca mais colocar juntos no prato esses dois vilões. E pode também optar por substituí-los por combinações inteligentes que nutrem, revitalizam e fortalecem o corpo. Imagine, no lugar do refrigerante, uma água gelada com limão, refrescante e sem picos de açúcar. No lugar da carne processada, uma carne magra bem preparada, ou até peixes ricos em ômega 3, que protegem suas artérias e estimulam a circulação. Essas escolhas não tiram prazer da vida. Pelo contrário, devolvem o prazer maior, o de sentir-se vivo, forte e confiante. Eu já vi homens que acreditavam estar condenados ao cansaço e à falta de desejo darem a volta por cima apenas com essa mudança simples. Homens que redescobriram a intimidade, que voltaram a sorrir para suas parceiras, que reencontraram alegria em pequenas coisas. Isso é possível para você também. E é por isso que quero encerrar este vídeo com um convite. Olhe para a sua mesa com mais consciência. Cada refeição pode ser um ato de cuidado ou um ato de destruição silenciosa. Você já entendeu o impacto de misturar açúcar refinado e gordura processada. Agora cabe a você decidir se continuará repetindo esse erro ou se vai transformar suas escolhas em combustível para uma nova fase da sua vida. Eu sei que mudar não é fácil. Sei que velhos hábitos parecem confortáveis e que é mais simples acreditar que a idade chegou e pronto. Mas como sua médica urologista nesta jornada, quero dizer algo de coração. Envelhecer não precisa ser sinônimo de perder. Envelhecer pode ser sinônimo de ganhar sabedoria, saúde, vitalidade e, sim, prazer. Você merece viver essa fase da vida com energia, com desejo e com orgulho de si mesmo. Então eu lhe pergunto, você está disposto a trocar a combinação que destrói por escolhas que constroem? Você está disposto a dizer não a uma mistura passageira no prato para dizer sim a uma vida inteira de vitalidade? Essa resposta só pode vir de você, mas eu estarei aqui para guiá-lo em cada passo. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu comentário abaixo. Quero saber de onde você está assistindo e se já tinha pensado na alimentação como um fator tão decisivo para a sua vitalidade. Compartilhe sua experiência, porque suas palavras podem inspirar outros homens que estão passando pela mesma situação. E não pare aqui. No próximo vídeo, vou trazer outras revelações que podem transformar ainda mais sua saúde e sua confiança, porque o conhecimento é um caminho contínuo, e cada passo que você dá o aproxima de uma vida mais plena. Lembre-se, seu corpo ainda tem muito a oferecer. Seu desejo ainda pode ser reacendido. Sua vitalidade ainda pode florescer. Tudo começa com uma escolha. A escolha de não misturar dois alimentos que juntos silenciam a sua energia masculina.